Hoje é dia 2 de dezembro de 2020. Eu sou Ana Paula Goulart, estou aqui representando a Memória da Eletricidade, que recebe hoje aqui, para a gente bater um papo, a Priscila Perazzo, que é líder do Núcleo de Memórias do ABC, da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, e é docente do Programa de Mestrado Profissional em Inovação e Comunicação de Interesse Público da mesma universidade. Boa tarde, Priscila. Oi, Ana, boa tarde. Prazer estar aqui com você hoje. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite para bater esse papo aqui, essa tarde. O prazer é meu, né? E eu que agradeço o convite aí de poder conversar com você e com todo mundo que estiver assistindo sobre esses assuntos que a gente gosta tanto. Isso. Então, Priscila, a gente começa pedindo para você mesma se apresentar, né? Falar um pouquinho da sua formação. O que você estudou, onde você estudou, enfim, fala um pouquinho para a gente. Eu sou historiadora, né? Eu fiz graduação, mestrado e doutorado em História. Fiz na Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado eu fiz no programa de História Social e trabalhei exatamente no período da Era Vargas e da Segunda Guerra, né? Tanto no mestrado quanto no doutorado. Nesse momento aí, digamos, da minha vida, eu ainda trabalhava com os arquivos documentais, né? Trabalhei bastante com arquivos documentais, porque eu fiz o meu mestrado, eu fiz sobre a presença dos espiões nazistas no Brasil, na época da Segunda Guerra. E no doutorado, eu trabalhei sobre os campos de concentração brasileiros montados entre 42 e 45 para alemães, japoneses e italianos aqui no Brasil. Então, eu comecei trabalhando com a documentação do DOPS de São Paulo e do DOPS do Rio de Janeiro, né, o DEOPS. Logo, isso era meados dos anos 90, digamos assim, quando eu me formei, porque eu me formei em 90. E essa documentação, ela estava chegando, digamos assim, né? Ela estava vindo para os arquivos, estava todo o processo de negociação da liberação dessa documentação policial. Rio de Janeiro estava de um jeito, São Paulo estava de outro. Então, em São Paulo, teve um largo debate com vários membros da sociedade civil, jornalistas, historiadores, arquivistas e tudo mais, para poder receber essa documentação no Arquivo do Estado. E aí eu acabei trabalhando com essa documentação no mestrado e depois ampliando dessa documentação para a documentação do Itamaraty, um acervo aí do Rio de Janeiro, por causa da época, né? Que é a época do Vargas ainda, a época que ainda não tínhamos Brasília, então o material do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro e do Itamaraty. E aí eu fiz esses trabalhos de mestrado e doutorado. Né? Então, você é uma historiadora, mas você trabalha com comunicação, né? Como que foi esse percurso aí? Como você chegou até a história oral, né? Que é o tema do nosso papo aqui hoje, e a comunicação. É um percurso mesmo, né? Fazer uma lembrança aí. Então, esse início da minha carreira, eu nem trabalhava com história oral. Né? Mesmo na USP, eu conhecia, logicamente, o grupo do professor Sebe, havia feito disciplinas, mas eu trabalhava no grupo da professora Turti Carneiro, que trabalhou justamente na montagem enfim, trabalhando com os arquivos do DOPS. Mas aí, quando eu estava para me defender o mestrado um pouco antes, eu prestei um concurso no que hoje é a Universidade Municipal de São Caetano do Sul, mas que na época, em 1997, se chamava Instituto Municipal de Ensino Superior, aqui em São Caetano, porque a universidade tem desde 1968. E como eu sou aqui da região, né, eu sou de Santo André, vi a oportunidade de fazer um concurso para uma universidade e era uma possibilidade de emprego. Eu já tinha dado aula para ensino fundamental e médio, mas estava terminando meu mestrado, e nessa época, a gente ainda estava nos anos 90, nessa época, enfim, historiador tinha que ir para a universidade para conseguir continuar pesquisando, né? Porque era muito difícil conseguir outro tipo de trabalho, que hoje já a carreira do historiador já tem muito mais lugares de trabalho, digamos assim. E aí, então, eu prestei o concurso e passei. E os cursos de comunicação estavam iniciando, ele já tinha tido o primeiro ano,
E aí estavam contratando os professores, fazendo concurso, porque como é municipal, né, tem concurso, para o segundo, assim, para os próximos anos dos cursos de comunicação. E aí eu comecei a trabalhar nos cursos de comunicação. Então, meu ingresso, assim, com a comunicação foi nesse sentido. Eu sempre digo que eu aprendi comunicação com os meus colegas e com os meus alunos, né? E assim foi indo. E aí, ainda mais um pouquinho, porque aí depois eu passei a dar aquelas disciplinas, que hoje já mudou bastante na estrutura dos cursos de comunicação, né? Mas na época, aquelas disciplinas que envolviam história, porque tinha muita história, sociologia, filosofia, ainda tem, só que hoje, nos cursos de comunicação, elas se apresentam de outra maneira, mas os conteúdos são esses. Então, eu dava uma disciplina que chamava Realidade Socioeconômica, umas coisas assim. E aí eu fui fazer o doutorado, aí eu também tive bolsa, me afastei um pouco. Quando eu voltei já doutora, né, que eu fiz meu doutorado em 2002, eu fui chamada pela Pró-Reitoria de Pesquisa, de pós-graduação em pesquisa na época, e na época a USP só tinha o mestrado em administração, que hoje já tem outros programas, não tinha nem o de comunicação ainda. E aí eu fui chamada para trabalhar no mestrado em administração, porque tinha uma linha, que ainda tem, inclusive, no programa de mestrado e doutorado de administração lá, que era sobre os estudos da regionalidade, os estudos do ABC. E para substituir um professor que fazia já um trabalho com cultura, com questões locais, né? E aí foi que, então, eu fui fazer o projeto, a ideia de como eu ia me alinhar nisso, e foi daí que surgiu, então, a ideia do Memórias do ABC. Então, conta pra gente, detalhe melhor como é que foi criado, como é que surgiu essa ideia, por que fazer as Memórias do ABC? Conta um pouquinho mais detalhes pra gente. Um pouco antes também, eu acho que ainda estava no mestrado, se não me engano, e aí, enfim, eu tive bolsa do CNPq no mestrado, bolsa FAPESP no doutorado, então, assim, a hora a gente tem a bolsa, a hora a gente não tem, então a questão dos empregos, às vezes eu tinha aula, não tinha aula, mas enfim. No momento que eu estava sem bolsa e sem aula, acabei trabalhando no Museu da Pessoa. E trabalhei num dos primeiros projetos deles, que era sobre profissões em extinção. E trabalhei como pesquisadora na época. E, como eu era do ABC, eu fiquei responsável por procurar trabalhos relacionados, em extinção, relacionados aqui à região e que envolvessem a questão da industrialização. Também, isso acho que foi em 1996. E aí é bem a época aqui da região, inclusive, que a gente está numa fase de transição entre uma região extremamente operária e industrializada para uma região de serviços, porque é dos anos 90 aquelas mudanças globais, então, que vão reorganizando o mundo do trabalho industrial. E tinha uma boa discussão local aqui, né, inclusive na universidade e tudo, sobre essas, na administração se fazia inclusive essa discussão, né, sobre essa mudança de identidade da região, né? E isso da universidade. Mas no Museu da Pessoa, então, eu acabei ficando com isso e eu acabei indo atrás de trabalhos de pessoas da região e trabalhos que hoje acho que não existem mais mesmo, mas que na época estavam assim já em fase de extinção, como aquele quem controla a qualidade, aquele que controla o ponto batendo nos pininhos, umas coisas, enfim, umas coisas que acho que hoje realmente a automação já acabou com tudo isso. Enquanto outros pesquisadores do Museu da Pessoa, acho que nós éramos uma equipe de 5, eles procuravam ainda na época chapeleiros, ferreiros, ainda tinha alguns remanescentes dessas profissões. E com isso eu fui vendo a riqueza, né? A riqueza, apesar da gente ter, apesar de ser da região, acho que assim, na minha formação tive um olhar muito para fora, né? Porque eu fui para a USP, aí eu fiquei olhando a questão da Era Vargas, muito em uma estrutura nacional, então eu não olhava para a região da qual eu era originária. E aí foi uma oportunidade que eu fui vendo algumas coisas, e aí justamente fui vendo coisas que batiam exatamente com a minha infância. Meu pai trabalhou nas indústrias, minha mãe professora, algumas coisas que eu via acontecer e que eu falava, nossa, isso acontecia na minha infância. E
O trabalho do Museu da Pessoa, pioneiro nisso de gravar história oral em vídeo, né? Ainda mais no final dos anos 90, isso precisava de uma tecnologia que hoje está, assim, facilitadíssima, mas na época não era assim, né? Então, eu fiquei encantada com aquilo. Nossa, foi um trabalho assim maravilhoso. Eu dizia, o ABC merece um acervo de memórias. Aquilo ficou na minha cabeça. Aí, quando eu fui chamada para trabalhar na administração, e aí eu tinha, né, onde eu ia me alinhar era essa questão da região, das cidades, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Falei, é a hora e a vez de eu tentar fazer esse projeto. E aí eu fiz como, né? Então, a Pró-Reitoria tinha me pedido na época para eu fazer montar a minha disciplina e tudo mais, e um projeto de pesquisa. Então, a primeira montagem do Memórias do ABC foi um projeto de pesquisa, né? Que justamente para fazer... E eu ainda pensei ainda na coisa muito industrial, que no início até nem se configurou depois na prática. Mas pensando em trabalhar nesse registro. E naquela época eu já imaginava também um banco de dados informatizado para colocar os vídeos. E a gente já estava no início da internet, então também pensava nisso. Então eu já fiz a proposta desse jeito. E acabei convidando uma colega que trabalhava comigo na USCS, chamada Vilma Lemos, e ela é da parte de linguagem, da parte de textos, e eu detesto trabalhar sozinha, eu gosto de trabalhar em equipe. Então, eu fui lá, a Vilma não estava no Estrito, ela ainda estava fazendo doutorado, enfim, não sei se já tinha começado, mas ela ainda não era doutora. E eu convidei, falei, Vilma, você não quer montar comigo, fazer um trabalho para a gente fazer? Enfim, contei a ideia, ela também se apaixonou, e nós começamos. Em seguida, começamos nesse ano como um projeto. Só que a ideia foi assim, foi crescendo, digamos. E também, assim, naquele momento, eu não conseguia orientandos da administração para fazer história oral, porque a história oral era completamente desconsiderada nessa área, né, de certa maneira, e muito ainda desconhecida em outras áreas, não é como hoje também, né, que a gente já tem essa disseminação, essa interdisciplinaridade da história oral. E aí, o que acabou acontecendo? Eu consegui alunos de iniciação científica na comunicação. E a Vilma era minha colega na comunicação. Então, eu estava no mestrado em administração, mas os meus parceiros de pesquisa estavam na comunicação, né? Aí, o primeiro ano que a gente quis gravar os depoimentos e queríamos gravar em vídeo, imagina, eu, historiadora, a Vilma, linguista, como é que nós íamos fazer, né, as duas, inventando moda, né? A gente sempre lembra e fala, nós estamos inventando moda, né? Aí conversei com o gestor do curso de comunicação na época e tudo para ver se a gente podia usar os estúdios de televisão, de rádio e televisão da universidade com os monitores, né? Porque eu não sei operar nada de nada versus nada dessa parte de gravação. Aí eles disseram que a gente poderia usar nas férias, porque durante o curso, durante o semestre, os estúdios eram ocupados e no final do semestre tinha os TCCs, e que então não dava, porque eu acho que eles pensaram assim, como é que eu vou dar estúdio de televisão na mão de duas professoras que não têm noção de nada, né? Então, nós fizemos as nossas primeiras gravações em 2003, em julho de 2003. E aí a gente tinha 3 orientandas de iniciação científica, divididas a equipe eram 3 orientandas de C, mas eu e a Vilma. E com as meninas nós fomos estudando, preparando as meninas, e aí os temas justamente acabaram não indo para a questão da industrialização, porque o pessoal da comunicação, naquele momento, quis fazer temas sobre arte, e aí nós fizemos um projeto sobre teatro. Então, nosso primeiro projeto envolveu o teatro na região, que se tornou depois um grande projeto. No ano seguinte, pode perguntar. Não, eu ia perguntar, era um momento de movimento operário forte ainda, né? De movimentos sociais intensos ali na região, né? Na mesma época do teatro? Ou nos anos 90? Nos anos 90. Então, já estava, era aquele momento daquela desmontagem da estrutura do novo sindicalismo, que é o sindicalismo aberto nos anos 70, o movimento sindical aberto nos anos 70, com o Lula. Então, isso estava em desestrutura, em desmontagem, digamos assim. E as empresas também, por causa da globalização, é o momento em que elas não estão mais com toda a produção concentrada, que começa
aquela produção desconcentrada também e se espalhar pelo mundo. Então, o ABC estava em crise. Em crise. Quem somos agora? Né? Digamos assim. E quando a gente começou a trabalhar com o teatro, a gente volta um pouco no tempo também, a gente começa a trabalhar dos anos 50, 60, 70. Então, todo o trabalho de história oral, a gente olha para esse outro período. Então, a gente também está vendo, no período de maior efervescência política sindical, a questão do teatro e das artes em geral, porque foi um período em que os alunos tinham interesse sobre essa questão das artes. E muito levado pela ideia também, a gente seguia um pouco a linha do professor José de Souza Martins, naquele livro O Subúrbio, e isso a gente percebia muito na realidade, e até naquele momento. É como se a região não tivesse permissão para ser criadora de arte, por causa da forma como ela orbitava em torno da capital. Então, assim, hoje a gente entende melhor, graças até aos nossos estudos, a gente entende. A indústria cultural está na capital, então quem fazia arte no subúrbio não entrava para os processos da indústria cultural, não entrava para os grandes meios de comunicação, não aparecia na televisão, né? Na Rede Globo, no SBT, na Record, na Manchete, acho que não sei se Manchete ainda tinha nos anos 90. Mas, enfim, nesses canais, né, daquela época, e era, então, como se fosse uma arte menor. Então, aí foi aparecendo o embrião da própria discussão de identidade local, né? Aí, no ano de 2004, se somaram a nós o professor Heron Vargas e o professor Elias Goulart, né? O Heron estava terminando a tese de doutorado dele em música, e aí ele veio para fazer a orientação sobre a questão da música, das rádios e dos compositores na região do ABC. E o professor Elias era da parte de computação. E eu ficava procurando na universidade, conversando ali com os diretores, pró-reitor, coordenadores, se tinha algum professor da área de computação para ajudar a pensar o banco de dados que eu tinha na minha cabeça. Na verdade, eu tenho ainda. Esse banco de dados até hoje não saiu do jeito que eu quero, mas eu tenho ele ainda, né? Esse banco de dados... Banco de dados é sempre um problema para quem trabalha com na época chamava banco de dados, agora a gente já está passando a chamar de repositório. Nem se chama mais. Né? Então, e aí o Elias era em recém-ingresso também na universidade e acabou integrando o grupo. E nós ficamos por vários anos os 4. Então, eu digo que a partir de 2000, no primeiro ano ele era um projeto, mas logo ele se tornou um núcleo, um grupo de pesquisa. E a gente foi desdobrando, e a gente tinha muitas pesquisas, porque com isso a gente passou a ter 6, 7 orientandos de iniciação científica convivendo, e nós 4 ao mesmo tempo, e trabalhando junto, a gente ficou alguns anos sobre isso. Aí desenvolvemos vários projetos sobre teatro, desenvolvemos projetos sobre música, literatura, o de literatura era jornalistas, escritores, cinema. Então, a gente fez um bloco aí nos primeiros anos sobre a questão, sobre o trabalho de arte, digamos assim. Depois fomos para outro os temas eles eram escolhidos a partir dos objetos de pesquisa de cada um de vocês, né? Mais ou menos isso no início. Tudo girava em torno dos nossos projetos de pesquisa. Tanto que o Hipermemo, que é o banco de dados por onde a gente começa pelos projetos. E até porque a gente também ficava estudando as questões de história oral e vendo que os projetos estão regendo a nossa condução, ou seja, as pessoas que a gente ia entrevistar, o que ia dar roteiro nas nossas entrevistas e tudo mais. Então, e qual era a metodologia de história oral que vocês utilizavam e utilizam? Você falou que você veio do Museu da Pessoa, então era uma metodologia que dialogava com o museu? Conta um pouco para a gente. Um pouco da experiência, sim, sobretudo acho que na parte no que diz respeito ao formato já da entrevista em vídeo. Então, na parte, digamos, técnica, eu acho que vem um pouco do Museu da Pessoa. Na parte metodológica, com o teórico conceitual, acho que nós começamos a estudar também, né? Além dos autores de memória, os autores de história oral. E aí estudamos, em princípio, o pessoal da USP, lá do NEL, do professor Sérgio Bonmei, e o pessoal da Fundação Getúlio Vargas, sobretudo a Verena Alberti, enfim.
E aí a gente, assim, eu mesma, e eu acho que nas próprias discussões do grupo, eu acho que a linha da Fundação Getúlio Vargas era um pouco mais apropriada para nós. Eu acho que a linha do NEL, né, a linha da USP, ela é um pouco mais, não sei se eu vou ser um pouco exagerada, mas eu não sei, ela é um pouco mais engessada no sentido que ela tem regras demais. E isso para a história. Então, talvez para a história funcionasse. Agora, como eu estava trabalhando com grupos de comunicação, essa questão metodológica na comunicação, se eu ler assim, algumas coisas, se a gente fosse fazer a ferro e fogo, todas as etapas, em 3 tempos, a gente não tinha mais os alunos, não tinha os pesquisadores, né? Então, algumas coisas os pesquisadores não, a meninada não aguentava. E eles discutiam muito, tinha os alunos de rádio e televisão. Então, vinha muito, e essa discussão toda vinha pelos alunos, porque nenhum de nós 4 era professor da parte de televisão, né? Nem eu, nem a Vilma, nem o Elias, nem o Heron. Então, muitos os alunos sempre muito participativos no sentido de construir juntos e tudo mais, essa parte, pelo menos essa parte técnica. E aí era um embate, né, entre a gente querendo a parte rigorosa da metodologia e eles espirrando porque eles queriam fazer aos moldes, que eu acho que hoje também o curso de televisão já mudou muito, mas aos moldes também da televisão, no sentido de que primeiro pensa o roteiro, depois pensa... Eu falei, gente, a gente primeiro pensa a pesquisa, depois a gente... né? Os processos são um pouco invertidos aqui. A gente vai gravar, a gente tem que pensar a pesquisa antes, a gente não vai fazer o roteiro como se fosse uma televisão antes, né? Senão, e mesmo os lugares de gravação eram assim, eu fazia nos estúdios, porque eram os moldes do que eu tinha vivenciado com o Museu da Pessoa. E eles brigavam muito comigo, os estudantes. Eles diziam, não, a gente tem que fazer feito televisão, porque... E naquela época a gente não tinha equipamento, então a gente usava equipamento da universidade, e a gente não fazia em fundo chroma key, que agora a gente faz. Então, a gente criava, ai, fica muito feio, professora, esse cenário, ai, fica muito isso, fica muito aquilo, apesar da gente desenhar o cenário, essas coisas. Então, eles queriam fazer aquela coisa prática de ir para a rua, de não sei o quê. E isso era um embate, então, entre a prática da gravação e os aspectos metodológicos, que a gente, mas foi indo, fomos colocando para eles, eu acho que muita gente aprendeu bastante nesse sentido. Mas isso foi uma construção dentro da comunicação, diferente, talvez, não sei como seria, porque eu fiz mestrado, doutorado em História, mas nunca atuei na universidade no curso de História. Acabei atuando sempre na comunicação. Então, hoje digo até que eu já nem sei mais como fazer se eu tivesse que ir para a História. No início, até eu sempre achava que eu ainda ia, né? Mas depois a coisa foi crescendo de tal maneira que eu falei, agora não quero mais também, porque eu também não fico mais sem o pessoal da comunicação. né? Então, aí a gente foi indo assim. E aí, então, tinha a questão também da discussão sobre a história oral temática e a história oral de vida, né? A história oral de vida, então, assim, pelo que o pessoal da FGV colocava, ela respondia um pouco mais para nós do que o pessoal do NEL colocava, porque aí o pessoal do NEL disse que a gente tinha que fazer... A FGV também coloca assim, mas com uma rigidez menos de uma coisa menos intensa do que o pessoal do NEL, que é fazer as várias entrevistas com a mesma pessoa. Nós não tínhamos essa condição. Né? A gente chegou a fazer mais de uma entrevista com algumas pessoas, mas até em projetos diferentes que se conjugavam. Então, a gente teve vários projetos de teatro. Então, a gente consegue ter isso. Agora, para o mesmo pesquisador de iniciação científica, em um ano de trabalho, porque por muitos anos eu trabalhei com o pessoal de iniciação científica, até virem mestrandos e depois doutorandos e tudo mais, né? Era um ano de trabalho. E até que a gente dava bastante conta, porque a gente passava o primeiro semestre todo estudando, gravava em julho, e na segunda parte do ano a gente ia coletar as imagens com essas pessoas. E ainda assim saíam as monografias, saíam as coisas. Depois o tempo parece que foi diminuindo para todo mundo, e aí, quando eu já estava no mestrado em comunicação, aí eu conjugava. O mestrando fazia parte da história oral, uma iniciação científica fazia parte da coleta de fotografias, né? Da coleta de imagens. E então isso foi aprimorando um pouco isso,
E aí eu tinha uma coisa assim, que só a história temática, a história oral temática, já começar direto lá naquele momento da vida da pessoa do qual fazia parte, também não respondia nossas coisas. A gente queria outros dados, porque como a gente tinha a pesquisa em si, aquele tema, e mais isso atrelado à produção de um acervo, falar da cidade, falar da infância, falar de vários momentos da vida, além daquele para o qual o tema da pesquisa estava relacionado, também era importante. Então, com o tempo, aí fomos trabalhando também conceitualmente, misturando um pouco e vendo o que é, estudando até o que é que a gente estava fazendo. Até que eu resolvi escrever um artigo, então, e meio que conceituar isso que a gente estava fazendo. E chamei de narrativas orais de história de vida, com base na história oral. Porque aí a gente começa a participar dos congressos, dos debates, dos estudos, lê um, lê outro, discute aqui, discute ali. Então, olha, eu falava, ai, meu Deus, acho que estamos fazendo direito. Ai, meu Deus, acho que não tem que fazer. Aí lia outro e falava, ai, meu Deus do céu. Aí ia num congresso de história oral e falava, ai, não devia fazer desse jeito. Aí ia no outro e falava, ai, meu Deus, sabe? Aquela coisa da vida acadêmica que a gente constrói, reconstrói, constrói, reconstrói constantemente, né? Então, eu falei, nossa... E aí também começou a ficar muito complicado a gente assumir, às vezes, em alguns trabalhos, este é um trabalho de história oral. Por quê? Porque muitas vezes, ou a iniciação científica, ou até mesmo o mestrado mais curto, né, de um mestrando com menos experiência, ele não dava conta de dar conta do método inteiro, do método como um todo. Né? Então, a gente não poderia chegar no final de uma dissertação e dizer, fizemos história oral, mas só fizemos uma partezinha da história oral, não cumprimos, sei lá, né? Ou fizemos história de vida, mas não fizemos mais de uma entrevista com as pessoas, ou fizemos... Né? Mas a gente trabalha na entrevista, assim, a gente sempre começa com as origens e com a infância. Primeiro porque já fui percebendo que esse é o momento do relaxamento do entrevistado, do narrador, né? Tá tenso, porque sempre com a discussão, a eterna discussão se câmera inibe, não inibe, tem, né? Isso aí nem vou falar aqui, porque senão a gente vai tomar toda a nossa live com essa discussão, né? Porque a gente, isso o tempo todo tem essa discussão. Eu já tenho até minhas opiniões. Eu acho que ela inibe uma certa medida, mas eu acho que também depois de 15 minutos a pessoa esquece. Se for bem esse ser que ela está falando para a câmera, que ela está falando para a gente, né? Contar a história é tão gostoso que ela esquece. E aí vai indo esse processo e a gente trabalhando com esses arquivos assim, de uma certa forma. Então, na verdade, se eu estou entendendo bem, vocês fazem uma metodologia um pouco híbrida, né? Foram encontrando ali um caminho que é um pouco história de vida, mas é um pouco temático também, né? E mais dentro das possibilidades reais da execução das pesquisas, né? Dos pesquisadores. O que mais me incomoda um pouco, às vezes, na entrevista, dependendo até da habilidade, né? Porque a gente já treinou muita gente também, assim, treinou no sentido de serem pesquisadores que trabalharam com isso e saíram treinados para a ação de entrevistador, que é uma ação a se discutir mesmo, né? Quando esse pesquisador não é hábil o suficiente, a gente percebe que aquela entrevista fica superficial. Aí me incomoda um pouco, mas ainda assim, a gente, para poder colocar no banco de dados, a gente, a não ser que seja um desastre a entrevista, mas a gente não chega nesse ponto porque a gente trabalha antes, lógico. Mas ainda assim, mesmo que a entrevista não tenha um potencial como outras podem ter, ainda assim a gente considera ela no acervo, porque sempre tem uma coisa ou outra. E depois, no acervo, como a gente trabalha, que eu acho que isso eu não deixei claro ainda, da entrevista, né? Do projeto para a entrevista, para a narrativa, e desta pessoa para o seu acervo pessoal. E com ela a gente coletava o que a gente chamou de objetos, por causa do sistema, na maior parte fotografias que a gente digitalizou, fotografias eram físicas, a gente digitaliza todas, mas quando a gente tem objetos, coisa e tal, a gente fotografa, então a gente transforma tudo numa imagem digitalizada. Então, na hora de constituir o acervo, ele está atrelado ao depoente, ao narrador. Eu até tenho a estrutura aqui, a gente pode até mostrar a estrutura do Super Memo daqui a pouco.
Ah, a gente quer terminar ver. essa conversa, e aí acho que fica mais claro de entender essa estrutura de como a gente organiza o banco de dados. Ah, a gente quer ver. Mas deixa eu Então, te vamos perguntar lá. uma coisa ainda um pouco antes. Isabel, como é que são conduzidas as entrevistas? Elas são feitas por um só entrevistador, dois entrevistadores? Como que vocês conduzem e quais são os grandes desafios aí, os desafios no processo da realização da própria entrevista? Vocês fazem pesquisa antes, pelo que eu entendi, né? Ficam um bom tempo fazendo a pesquisa, montam um roteiro também, imagino, e aí vão para o estúdio. E como é que vocês fazem? Fala um pouquinho para a gente esse processo. Então, o maior desafio mesmo é ter sempre um pesquisador responsável por aquela pesquisa que faz parte de um projeto. Porque às vezes vem, oba, 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 para gravar entrevista, né? Eu mesma vou confessar que às vezes eu falo, nossa, essa pessoa tem uma história maravilhosa, eu preciso gravar com essa pessoa. Mas acho que aí pela tarimba a gente já sabe onde pôr, onde colocar. Mas não que a gente vá fazer assim, vamos gravar aleatoriamente. Eu acho que isso é um dos ensinamentos da história oral, né? Não vamos sair gravando aleatoriamente. Então, o pesquisador, ele acaba sendo o condutor. Na iniciação científica e no mestrado, ou até que a gente sinta que o pesquisador está hábil o suficiente para essa entrevista, que vou falar um pouquinho das características dela depois, ele conduz, ele participa, é ele que faz por quê? Porque quem fez todo o contato, estabeleceu o relacionamento com essa pessoa é ele. Se ele não estiver, não adianta ele fazer todo o contato com a pessoa e eu ir lá entrevistar. Mas nós, professores, por exemplo, eu e a Vilma participávamos de todas as entrevistas juntos com os estudantes. Todos. A gente entrava numa, saía noutra. Porque nessa época que a gente fazia, agora não, que a gente tem outra infraestrutura, mas nessa época que a gente só tinha uns dias de estúdio no ano lá, que era em julho, nós gravávamos de manhã, de tarde e de noite. A meninada saía fascinada de ouvir uma história atrás da outra, uma história atrás da outra. Aí a gente montava toda uma produção, digamos assim, né? Então, uns recebiam a pessoa enquanto o outro estava gravando, e depois entra. Então, quem fez o contato com a pessoa, fez as pré-entrevistas, estudou, conhece a história da pessoa, fez contato, e a pessoa confiou nela. Então, é ela que tem que estar ali naquele momento. E ela que fica na linha de frente, digamos assim, no olho a olho, na escuta atenta com o depoente. Porque é para ele, para essa pessoa, que o narradora conta a história. A importância de uma certa construção de um certo vínculo, uma certa cumplicidade ali, né? Isso é outra coisa. Sem o vínculo, a entrevista fica superficial. Né? Às vezes a gente vai discutir a entrevista em profundidade, né, o que as pessoas acham que é entrevista em profundidade. Falei, em profundidade não é a pessoa contar os seus segredos, não é necessário. Bom, às vezes eles dizem, eu estou contando aqui uma coisa que eu nunca comentei com ninguém, eu não contei para os meus filhos, mas não é isso a profundidade, né? A profundidade é esse vínculo, é essa coisa de ter certeza do que eu estou contando, eu estou entregando para uma pessoa de absoluta confiança, porque eu já estabeleci um vínculo com ela, porque entendi que ela quer ouvir aquela história. Então, assim, não pode olhar no relógio, não pode... Lógico, estamos dentro do estúdio, né? Não pode comer, não pode olhar no relógio, não pode... mas mesmo que estiver fora, estiver gravando fora, porque a gente já fez gravações em vários lugares. Então, tem que ter aquela atenção com a pessoa. Aí tem sempre dois na câmera, né? Porque câmera é muito ruim ficar um só para controle. Aí essas pessoas, assim, esses estudantes, normalmente, eles ficam bem quietinhos, são bem discretos, apesar de que a pessoa que vem contar a história, daqui a pouco ela já está se remetendo à equipe, e um professor junto. Só quando a gente percebe, depois que já fez, dependendo do caso, né? Depois que o estudante já fez 3, 4, enfim, que já percebe que já dá para fazer sozinho, aí a gente não faz mais. Nos últimos anos ficou mais difícil estar junto com os estudantes para fazer as entrevistas por conta de agenda. No início a gente estava em todas. Tanto que eu tenho muitas entrevistas na minha cabeça, muitas histórias na minha cabeça, na minha memória. Mas aí a gente faz treinamentos, aí a gente faz oficinas, como já fizemos várias, fazemos treinamentos. Quando dá para ir, eu vou, enfim, né? Até mesmo porque agora também, assim, o Heron já não trabalha mais com a gente, o Elias também se aposentou, foi embora para o Canadá, e a Vilma já se aposentou há algum tempo, já está até tem um tempinho.
A Vilma continua trabalhando com a gente em forma colaborativa. Então, às vezes, a Vilma acompanha um estudante e a Vilma faz muitas entrevistas. Então, quem continua, às vezes, desenvolvendo alguns projetos é a própria Vilma, porque aí ela vai, ela mesma desenrola. E a gente teve alguns pesquisadores colaboradores que fizeram, porque nós na comunicação não temos o doutorado, né? A gente só tem o mestrado. Mas alguns doutorandos de outras instituições que fizeram, que a gente fez essa parceria, e eles desenvolveram as entrevistas para as teses conosco, e a gente deu o subsídio metodológico e técnico, e a gente divide o acervo. Fica para nós e fica para o autor do trabalho. E aí é ele que faz contato, ele ou ela, né? A pessoa que faz contato, que faz agendamento. Aí, nesse caso, a gente entra com a parte técnica. E com isso nós estamos conseguindo desenvolver, assim, outros pesquisadores mais tarimbados que estão constituindo o acervo, e eu tenho ficado mais na administração do acervo. Eu quase já não tenho mais proposto, a não ser que eu tenha orientando outro hábil para fazer esse trabalho. Aí sim. Priscila, você estava falando aí da importância da cumplicidade, né, com o entrevistado. Qual, na sua opinião, o perfil de um bom entrevistador, né? Ele deve ter um papel passivo para deixar fluir o livre fluxo, né, de memória do entrevistado, ou ele deve ser ativo, conduzindo a entrevista na direção, né, dos seus interesses de pesquisa, corrigindo erros, incoerências no depoimento? Fala um pouquinho para a gente como é que você vê esse papel e esse lugar do entrevistador. Passivo e amorfo não pode ser, né? Não é? Passivo e desatento também não pode ser, né? Então, eu acho que o entrevistador ele não é passivo, ele tem que ser ativo, mas ele é discreto. O ativo não significa que ele se meta, que ele fale, que ele corte, que ele... Né? Então, isso tudo a gente faz o trabalho com os estudantes. A gente só intervém na entrevista na hora que percebe um respiro, eu brinco, né? Na hora que você percebe uma vírgula, um ponto final, aí a gente intervém para tentar voltar para alguns temas ou para checar, né? O roteiro, né? Assim, outro desafio que é jogo duro com os estudantes, é eles perceberem e eles fazerem que eles têm que ir na pré-entrevista, isso sim, uma vez ou duas antes da gente gravar. E aí, isso no doutorado rola melhor, mas, né, para os doutorandos. Mas no mestrado, como é tudo mais apressado, eles ficam ansiosos e às vezes eles já estão com o tempo avançado, então é mais difícil. Então, isso é um desafio. Aí, às vezes, vem umas porcaria de entrevista, por quê? Porque não fez aquele papel prévio antes de gravar. E eles ficam afobados, porque eles tem uma primeira conversa prévia, a pessoa conta um monte de coisa, e agora? Será que ela vai repetir? Não sei o quê, né? Aí que a pessoa tem que ter habilidade, na hora da gravação, de fazer todo esse processo. Então, assim, tem alguns entrevistadores ou entrevistadoras que eu acho que quando tem maior sensibilidade com o ser humano, que sabem ter maior empatia com aquela coisa, eles trabalham melhor. Para saber, e não é uma entrevista fácil, porque eu digo que um monte de coisa está acontecendo dentro do entrevistador, enquanto ele parece que ele está lá paradinho só de olho assim na pessoa, né? A cabeça está tudo que e a gente não pode ficar anotando assim de cabeça baixa, né? Tem que ficar ligado nos seus temas para ver se a pessoa está dizendo o que, de certa maneira, na pesquisa você gostaria de receber, se está dentro das informações que precisa. Precisa fazer aquela relação, assim, porque se a gente... Isso é super comum. Se a gente se a gente faz isso na hora da entrevista e olha no relógio só para ver quanto tempo tem, imediatamente a pessoa que está contando a história fala: estou falando demais? Já deu o tempo? Já está na hora de parar? E aí trunca o pensamento, trunca a memória, trunca a ideia, e quando a gente volta,
são os outros caminhos da memória, que aí é outro assunto, né? A produção da narrativa é outro assunto. Né? Então, a gente não pode nem olhar, às vezes, no relógio, né? Você tem que fazer aquelas ações disfarçadas para controlar o tempo e tudo mais. Então, um bom entrevistador, ele precisa ter um pouquinho de prática, por isso não é uma tarefa fácil, e ser uma pessoa, assim, bem sensitiva, sensível e empática, porque se ficar afobado ou se quiser fazer outra coisa assim, quando as pessoas têm muita prática da entrevista semi-estruturada do jornalismo, é duro transformar essa pessoa num bom entrevistador de história de narrativa de história de vida, né? Porque aí é outra parece lógica totalmente que é diferente, outra né? lógica, é. Então, às vezes a gente fala, não, né, um estudante jornalista é bom por causa disso, ao contrário. Já vem com tantas marcas assim que é bem difícil transformar. E só que eu acho assim, é um momento, é um momento tão maravilhoso, dá um trabalhão, né? A produção disso e ainda produzir tecnicamente também, né? Porque não é só o bate-papo, é um trabalhão. Eu acho que a produção de uma narrativa, dessas narrativas são muito intensas, e mesmo pós, antes e depois. Mas o momento da entrevista, quando fecha aquela. Por isso que eu prefiro a entrevista em estúdio hoje, depois de ter feito entrevista em vários lugares. O modo que eu acho que rola melhor, assim, por quê? Porque fechou com aquele pequeno grupo, não tem as intervenções. Você está na casa da pessoa, pode tocar o telefone, pode entrar os parentes, enfim, né? No estúdio, a hora que fecha ali, parece que a pessoa volta mesmo no tempo das lembranças dela e a gente vai construindo junto aquelas imagens e quando termina, parece que todo mundo está assim flutuando. A meninada que ouve, mesmo na câmera, monitorando câmera, a pessoa que contou a história, e ali ela termina que, se ela não conhecia os meninos que operavam a câmera, quando termina, parece que todo mundo é íntimo, né? Então, é uma sensação tão gratificante que eu acho que é o que compensa o que a gente continuar, né, com esse trabalho. Então, Priscila, explica para a gente, você já mencionou aí, né? E você acabou de falar também o pós-entrevista. Explica para a gente, então, o que é o hipermemo, como que ele funciona. Então, vamos lá. Né? Depois que a gente produziu, né, lá para as nossas pesquisas, um monte de material, digamos assim. Né? Produziu um arquivo de entrevista em vídeo, coletou fotografias. Tem pessoas que a gente coleta centenas de fotografias. Tem pessoas que nem querem dar continuidade a isso, e aí não tem fotografias. Outras que entregam só algumas dezenas. E aí tem um trabalhão depois também de continuar com essas pessoas, identificando, trabalhando. Então, eu vou mostrar a estrutura interna do hipermemo, né? Porque aí depois a gente conversa sobre os problemas tecnológicos do hipermemo, que são muitos, e atualmente mais do que antes. Né? A tecnologia é muito mais rápida que a gente e ela vai passando por cima da gente assim e a coisa vai ficando para trás muito mais rápido do que a gente gostaria. Mas vou tentar mostrar para vocês a estrutura de vocês, é isso? Vai mostrar o próprio hipermemo para a gente? Isso. Deixa eu até dar o show. Porque ganhando melhor infraestrutura e podendo ter uma monitoria técnica de acompanhamento. Então, aqui, olha, só para nem vou ficar andando muito, mas só para vocês terem uma ideia, essas... beleza? De ver ou está muito pequenininho? Né? Só para ver mais ou menos a quantidade de pessoas que já passou por aí. Então, cada um que mexe vai tendo o seu cadastro aqui, a gente ativa e desativa. Depois, a gente tem as temáticas que a gente foi trabalhando. E conforme formos trabalhando pelos projetos, fomos fazendo uma classificação por temas. Né? Aí dá para, por exemplo, depois que a gente fez todo o trabalho de artes, e sobretudo de teatro, que acho que foram 6 projetos de teatro, entre iniciação científica e doutorado, e mestrado. Depois de alguns anos, acho que a gente ficou uns 4, 5 anos nisso, 3, até mais ou menos 9, eu e a Vilma passamos a trabalhar a questão das comunidades de imigrantes na região, e de imigrantes europeus, porque as cidades são formadas por uma imigração europeia do início do século. Né?
É lógico que agora a gente tem uma outra dimensão de imigração, tem a parte de migração também, da formação da região, que são das pessoas que vêm de outros lugares do Brasil, mas a formação inicial da região é muito centrada na imigração europeia, né? E tem uma memória oficial aqui na região em cima dos italianos, né? Que os italianos são os grandes empreendedores, mesmo na cidade de São Caetano, mesmo na cidade de Santo André, mesmo na cidade de São Bernardo. E a gente foi percebendo que a gente tem um colosso de comunidade, né, de imigrantes e de descendentes e de várias nacionalidades, né? Então, a gente passou um bom tempo aí, ainda estamos fazendo, a Vilma ainda está trabalhando agora com uma comunidade de búlgaros bessarábios, que veio, né, que veio para cá na década de 20. E ela conseguiu entrevistar 3 gerações já, né? A gente conseguiu algumas senhoras mais velhas e entrevistou 3 gerações, então vamos continuar. Então, assim, trabalho com escolas, e aqui também vem muito em função dos projetos e um pouco do que a gente sabe que tem, de certa maneira, dentro das nossas entrevistas, né? Bom, aí depois vem os projetos. Então, o ponto de partida da nossa organização são os projetos de pesquisa. Cada um aqui é um projeto de pesquisa, né? Então, aqui os de teatro, olha, a alma feminina nos palcos, a cena do subúrbio, imprensa alternativa, como eu falei para vocês, que era como é que chama, de literatura, os de Segunda Guerra, né? Porque, em certa medida, eu também fui tentando depois amarrar minhas experiências, minhas pesquisas no período da Segunda Guerra, enfim, de estrangeiros e assim por diante. E aí a gente tem aí em torno, não sei aí o número, mas 29, que tem registro de 29 projetos, né? Aí, dos projetos, estão amarrados os depoentes, as pessoas que deram entrevista, o nome de cada um deles, né? Então, aqui a gente tem 332 registros que estão dentro do Hipermemo, mas a gente tem mais que isso, porque uma parte, assim, como essa estrutura chegou alguns anos depois do que a gente já tinha começado a trabalhar, a gente sempre trabalha com delay, digamos assim. A gente sempre trabalha com material passado que a gente tem que pôr para dentro do banco de dados. E aí depende da mão de obra do momento, eu consigo avançar um pouco mais, um pouco menos. E os últimos projetos eu não coloquei aqui dentro do Hipermemo, porque a gente vai fazer uma reforma nele, uma reforma tecnológica. Então, a gente já não tem. Então, eu estimo que a gente chegue perto de uns 500 nomes, né? E isso quantas entrevistas que vocês têm hoje? Em torno de 500 nomes, porque tem pessoas que têm, chegando perto de 500 nomes, né? Mais uns 100 aí, 400, mais uns 100, 150, a gente tem. Porque... O que eu ia falar até me passou. Porque uma pessoa deu mais de uma entrevista, a mesma pessoa? Isso, pode ter dado mais de uma entrevista. E em horas de vídeo, então, também passam de 500 horas, o que é a parte mais difícil de trabalhar, com o arquivo de vídeo, né? Mesmo agora, que a tecnologia para vídeo ficou mais facilitada. Mas no início nós não conseguimos plataforma, né? 2003, 4, 5, 6, até 10, 11, a gente não conseguia pôr vídeo em lugar nenhum. Agora a gente trabalha com o YouTube. Os vídeos de vocês ficam no YouTube. Então, nós temos um colosso de vídeo, estamos tentando fazer um acervo, está privado ainda, óbvio, no YouTube, mas é outra maratona botar tudo para lá. E quem desenvolveu para vocês o Hipermemo? Uma equipe técnica? Não, sim. Foi o professor do grupo, o professor Elias Goulart. Então, o desenvolvimento todo foi dele, né? Então, isso foi constituído dentro do nosso próprio grupo. E aí você tem um sistema de busca que você pode buscar pelo entrevistado? Esse está no nosso maior problema agora, porque aqui a parte eu sempre mostro a parte administrativa, porque eu digo que eu gosto mais dela do que a parte externa, né? E ele ficou obsoleto de uma tal forma que a gente já não consegue fazer as buscas, a gente não consegue reformar. Por quê? Porque a tecnologia ficou velha. Então, por isso que a gente está reformando tecnologicamente. Então, a parte de filtro, de busca, é o meu maior problema hoje.
E aí hoje a gente tem um acervo tão grande que a gente não consegue nem usar o potencial dele enquanto não fizer um bom produto, um bom repositório com busca. Né? Eu tenho tentado conhecer o Tainacan, lá do grupo da UNB, formei um grupo de estudantes para a gente estudar e a gente vai tentar montar no Tainacan, que é um repositório que já foi usado pelo IFAM, por museus, por coisa e tal, para a gente tentar reformar tudo. Então, é mais uma empreitada aí para os próximos anos. As entrevistas são transcritas todas? São. Então, transcritas nós temos a maior parte, mas também é outro processo que entrou dinheiro, transcreve. Entrou dinheiro, transcreve. Né? Agora até a gente tem uns aprendizes, né, lá na USC, que fazem alguns trabalhos de aprendizes, e em alguns momentos eles vieram e fizeram alguns trabalhos de transcrição, nós treinamos eles, nós fizemos um manual próprio também, né, porque transcrição é outra discussão. Então, da mesma forma como as narrativas orais de história de vida, nós fizemos o nosso manual de transcrição, até porque quando a gente pede para um transcritor, a gente tem um manual. A gente não altera muito, só, né, porque às vezes alguém pode querer estudar linguagem, coisa e tal, então a gente às vezes só limpa um cacuete e coisas assim. Se a pessoa disser que faz parte da forma dela dizer, a gente fomos naquele lugar, é assim que a gente vai transcrever, porque isso faz parte da forma como ela fala. Né? Agora, o que a gente faz e passa para escrito assim, eu estou falando assim, mas eu estou falando na frase, o que eu disse eu estou falando. Eu só abreviei na fala. Então, essas coisinhas... Agora, a gente deixa mais para as pessoas arrumarem quando vão fazer os trabalhos acadêmicos, porque aí, depois da entrevista bruta, isso no arquivo também, no arquivo de vídeo também. Cada um vai, digamos, arrumar o texto depois, arrumar a entrevista, de acordo com as pretensões e objetivos do seu trabalho, e onde pretende publicar. Mas vocês chegam a fazer conferência de dados e colocar entre colchete informações, correção de informações ou equívocos que às vezes o entrevistado faz no meio da entrevista? Fazemos isso e também a descrição dos gestos. Também fazemos, também colocamos a descrição. Tossiu, relevou a mão, chorou, tarará, também faz as descrições gestuais. Levantou, abaixou a cabeça, sei lá, na medida... E também faz a marcação do tempo, porque depois, quando a gente quer buscar uma entrevista para fazer uma edição, assim, a gente já tem... A gente começa pela transcrição. Então, vocês têm o vídeo, a transcrição e as fotografias, em geral. E o material, e os documentos também. Então, é isso que eu vou mostrar. E os objetos, que é a parte até que eu mais gosto do Hipermemo. Então, as imagens são essas que a gente coleta com as pessoas, que a gente chama de acervo pessoal, né? Deixa eu andar um pouquinho aqui. Tentando... Aqui são documentos, mas tem um momento das fotos. Eu vou até do fim para o começo. Cadê? Porque aí fica mais fácil pelos... Né, para ver as fotografias. Então, a gente tem documentos que foram digitalizados, tem fotografias e tem, às vezes, objetos dessas pessoas, a gente fotografa. Né? Eu lembro que tinha um vestido que era um figurino de teatro, de uma das moças do teatro, das pesquisas do teatro, e era um figurino. A filha dela se vestiu e a gente fotografou para a gente ter a foto do vestido, né? Então, tem umas coisas assim, quando a gente tem. E som também, né? Algumas coisas de música, porque, por exemplo, no próprio trabalho que o professor Heron desenvolveu, tinham muitos compositores do ABC com músicas que nunca fizeram sucesso. Então, algumas depois foram digitalizadas, então a gente tenta trazer para o acervo e tudo mais. Os textos são as transcrições, ou quando... Está aqui a transcrição. Ou quando tem algum texto da pessoa mesmo que a gente pode trazer. Então, a gente tem aqui a identificação, né? Então, o título do texto aqui é transcrição, mas se fosse um livro digitado, por exemplo, teria outro nome. Então, tem as identificações de quem é, de que projeto está, de que palavras tem. Então, esse tratamento, né, que é um tratamento arquivístico, né, tanto dos depoimentos como dos objetos, das
documentos. Como que ele é feito? Quer dizer, vocês tiveram... Vocês tiveram alguma formação, algum treinamento, alguém da equipe da área de arquivo, né? Porque assim como tem todo um saber, um treinamento para a história oral, para o tratamento das entrevistas também é um outro, né? Tem todo um outro processo. E como é que vocês fazem? Na época que nós fizemos o sistema, né? Que o sistema já está bem antigo, que a gente tinha o professor Elias, nós fomos fazendo isso e convidando pessoas para discutir, porque nós nunca tivemos na equipe duas coisas que eu nunca tive na equipe e que fazem extrema falta. Então, já fica o convite aí para quem quiser fazer parte dessa equipe, que é justamente biblioteconomista ou arquivista e o especialista em audiovisual, né? O professor de televisão, né? De certa forma, né? Então, esses professores, eles sempre passaram como assessores. Nunca a gente conseguiu um professor que fizesse parte. Aí, por questões da infraestrutura da própria universidade, das condições de trabalho, né? Porque aí isso demandaria, enfim, entrar em jornada, virar 40 horas, tempo. Muitos professores se colocam para nos ajudar, mas normalmente quem se coloca para ajudar já tem uma carga de jornada com alguma outra coisa e ajuda. E a ajuda é esporádica, não é o projeto dele, como era do Elias, né? Como era dessas coisas. Então, nessa época, a gente fez. Depois disso, que a gente montou os protocolos, digamos, do Hipermemo, o que a gente passou a fazer foi treinar o estudante para preencher o Hipermemo a partir daqueles protocolos. Aí a gente tem os manuais de processo, e é um pouco exaustivo isso, é uma tarefa meio hercúlea, assim, porque tem que digitalizar a imagem, tem que preencher, e às vezes vai passando como um trabalho em série, né? Passa do pesquisador para o monitor, do monitor, aí muda o monitor, aí o pesquisador se forma, vai embora, aí muda o monitor. Trabalhar com estudante é assim, né? né? Então, eles vão ficando muito bons, eles se formam e arrumam um emprego, aí a gente começa treinando toda uma leve. Então, a cada 2, 3 anos é um grupo novo que começa. Então, eu sempre digo que é um trabalho muito lento, por isso que eu acho que a gente ainda nem chegou aonde eu gostaria de ter chegado, com todos esses anos. E, às vezes, se o anterior não preparou direito o material, o que vem na sequência tem que refazer. Então, se ele não nomeou adequadamente, se ele não criou a palavra certa, se ele não escreveu adequadamente, se não fez a correção, e aí a gente é que acaba fazendo. E atualmente sou eu que acabo vistoriando sempre. Agora eu tenho algumas pessoas que já estão mais aptas a isso no laboratório, alguns funcionários que também trabalham no outro setor, né, com outras coisas, mas também me ajudam. Então, conseguimos dividir assim para pelo menos, quando chega um novato, alguém me ajudar a preparar esse novato, porque sozinha realmente eu não dou conta, né? Que isso dá um trabalhão. E aí, aqui seriam os vídeos, então, eles não estão dentro do Hipermemo, mas eles estão, de certa forma, a gente tem eles cadastrados, e quando a gente tiver áudio, que acho que aqui a gente não tem nada cadastrado. E, às vezes, a gente tem também de um depoente, acontece que, às vezes, ele já vai dar a segunda ou terceira entrevista, aí a condição já está um pouco mais complicada, ou já tem mais contato com ele grava, às vezes gravava só em áudio, para não gravar tudo de novo em vídeo. Tá certo. Priscila, fala para a gente um pouquinho como que essa pandemia de Covid-19 afetou aí o trabalho de vocês. Porque vocês gravavam, né, entrevista, estúdio, e aí? O trabalho foi interrompido? Esse ano paramos, né? Todo mundo parou, né? Felizmente, demos conta de terminar os últimos projetos, né? Um deles era até o da Cristine Beck, que fez sobre os sindicalistas aqui da região do ABC, orientando a professora Bárbara da Unip. Então, só ficou faltando uma entrevista que depois ela acabou fazendo por esses sistemas, Zoom e Meet. Então, enfim. Agora, o maior problema é, assim, primeiro, dependendo da pessoa, não dá para gravar por esses sistemas que nós estamos usando. Por quê? Porque elas não operam. E, às vezes, até, por exemplo, às vezes algumas pessoas elas têm assessores, secretários aqui que fazem isso para elas, não é elas que fazem. Os mais idosos, eles até operam, como, por exemplo, meus pais entram.
né, numa chamada com a gente. Aprenderam a entrar para a gente poder se ver no período da quarentena. Mas o problema é o visual. Às vezes aparece só os olhos, às vezes aparece só a boca, às vezes fica de lado. E não dá para ficar explicando para as pessoas como fazer enquadramento e todas essas questões. O outro problema é justamente o relacionamento, né? Não tem como ter aquele relacionamento próximo. Agora, nós estamos começando um projeto novo com a Cida Carvalho, que fez um doutorado com a gente ali. Ela fez o doutorado na PUC, mas desenvolveu as pesquisas sobre uma escola do ABC, e agora ela vai fazer uma pesquisa sobre o ativismo feminista, né? O movimento feminista aqui no ABC. E ela está tateando um pouco por isso. Então, assim, algumas pessoas que estão aceitando receber, ela conseguiu uma pessoa que aceitou receber à distância, com máscara, aquelas coisas, né? Então, esse ano, nós não produzimos nada nesse sentido, assim, de gravar. E estamos tentando descobrir como é que vamos fazer isso, porque as pessoas também não, assim, se elas quisessem vir à USP, ao nosso estúdio, porque agora a gente tem um estúdio próprio no nosso laboratório, né? De uns anos para cá, a gente tem um estúdio para isso montadinho, que facilitou muito, não tem que montar toda a produção. Está tudo lá montado, é chegar e gravar de certa maneira. Mas só que os monitores foram suspensos, né, por conta de todas as questões, então as monitorias foram suspensas, o laboratório se esvaziou nesse ano, então para o ano que vem vou ter que fazer uma reorganização disso. Então, isso é uma coisa que nós estamos estudando. Eu tentei fazer aquelas práticas, eu até fiz um levantamento, de que a gente viu muito acontecer, né? De que as pessoas montaram no Google Forms ou outros tipos de formulários, soltaram em sites, as pessoas se cadastram, entram e podem mandar o arquivo. Eu não sei se alguns que fizeram isso que eu conheço, eu já tentei saber, mas não consegui, isso daria aí uma outra pesquisa, como é que foi a reação, porque colocar à disposição e dizer, conte sua história aqui, e fazer a propaganda é uma coisa, mas não rolou. Assim, as pessoas ficaram, não é a mesma coisa, um ou outro manda um vídeo, não é a mesma coisa. Aí eu acho que a gente vai ter que criar uma outra prática metodológica para a pessoa fazer isso sozinho, dar essas indicações. Aí eu acho que é outra história, nós vamos ter que começar a reestudar, e talvez, né, com base nisso, repensar um novo método, uma nova prática, uma nova ação. Não ficou legal, as pessoas não... E eu percebi assim também, eu também passei a pedir fotografias e coletar, falei, vou tentar coletar fotografias na pandemia. Também só vieram aquelas fotografias que eu fiquei no WhatsApp com a pessoa. De novo, só rolou quando teve o relacionamento, né? Então, aonde não teve o relacionamento, ficou muito difícil de trabalhar. E eu acho assim, a gente pode fazer, mas a gente vai ter outro resultado, né? Vai ser outro tipo de entrevista. Outra coisa, né? Mas vamos ter que fazer, né? É. Alguma coisa. Priscila, falando ainda do Hipermemo, né, vocês têm um acervo magnífico que vocês fazem, né, as entrevistas estão dentro de projetos, então imagino os resultados da entrevista, como você falou, são utilizados pelos pesquisadores ali que fazem aquelas entrevistas no interior dessas pesquisas, mas, para além disso, esse acervo é colocado a público, né? Pode ser utilizado por outras pessoas de várias outras formas. Você tem ideia, vocês têm algum controle sobre como é o acesso ao Hipermemo, qual é o perfil de público que utiliza, que assiste ou que utiliza de alguma forma o acervo de vocês, e que usos, seja sociais ou acadêmicos ou outros, que esses depoimentos têm? Vocês têm ideia? Um pouco. Eu acho que antes... Deixa eu ver aqui, onde é que eu anotei essas... Eu acho que antes, vale dizer, Ana, que nós temos todas as autorizações. Todas. Tem o quê? As autorizações, a seção de direito, né? E ela já é dada de forma ampla para o Hipermemo, para a universidade, para o acesso.
Então, a gente pode divulgar, as pessoas podem acessarem de alguma maneira, obviamente dando os créditos do Hipermemo, porque a gente tem as pessoas... O que não tem autorização, não entra. Também tem uma outra prática ética, né, que eu digo que a gente tem o código de ética embutido dentro do método, da metodologia e da ação, né? Pode passar quanto tempo for, alguém chegar e disser, eu não quero mais o meu vídeo, ou eu não quero mais essa parte, a gente tira a qualquer momento. Enquanto eu estiver lá, a gente vai tirar, e eu sempre deixo essa instrução, né? A gente tira a qualquer momento, ou faz cortes, ou corta. Se depois da gravação a pessoa recebe, a gente não tem condições de dar a transcrição, porque a gente demora muito para fazer a transcrição. O que a gente entrega com agilidade é a cópia da entrevista. Então, a gente usou esse recurso, ao invés de dar a transcrição, a cópia da entrevista, cópia de todo o material que que eles nos cedem, né? Mesmo quando tem as fotografias. E aí, quando as pessoas às vezes vêm ou lembram e falam, eu falei uma coisa que eu acho que eu não queria falar, que não sei o quê, lá vamos nós e aí editamos. Fora isso, as entrevistas não são editadas. Também tem o outro lado da moeda, que às vezes o pesquisador fala assim, nossa, Priscila, achei que aquela pessoa não devia ter falado aquilo é meio complicado. Vamos editar? Eu falei, ela pediu? A pessoa pediu para editar? Não, então também nós não podemos interferir. Não é? Se ela pedir para editar, você pode até perguntar, né? Mas não é assim a nossa revelia também, porque a gente achou, né? Porque se achar, né, a gente está trabalhando com questões culturais, com questões de valores, com questões de narrativas, com vidas das pessoas. Quem cede, cede porque quer mesmo mostrar a sua vida, não tem vergonha disso, porque quando tem, não cede. E quando tem aquela coisa que a pessoa não fala, não fala, não fala, você aborda uma vez, duas vezes, três vezes. Às vezes os pesquisadores vêm assim, mas eu não consegui essa pessoa. Falei, calma, dá o tempo dela. Se ela tiver que vir, ela vai vir daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, depois que você terminar a sua pesquisa. Se ela não tiver que vir, ela não vai vir, porque cada um tem que falar o que quer, quando quer, né? Então, isso faz parte, que é o que a gente, inclusive, tranquiliza as pessoas quando a gente pede para elas contarem a história, né? Agora, o acesso, assim, parte dele está online, parte dele não está. Por quê? Porque a gente só vai liberando online aquilo que a gente vai trabalhando. Como esse trabalho é lento, e como eu falei, a gente tem uma parte antiga para processar. E aí, como é muito tempo, a gente tem diferentes técnicas, né? Então, a gente tem desde coisa em mini DV, coisa em arquivo de memória, coisa em CD, tem de tudo ali. Nossa Senhora, eu fico alucinada ali. Então, conforme a gente vai conseguindo processar e a gente vistoria, aí a gente consegue abrir para a publicação. Que nosso acesso geral, assim, eu acho que é pouco, né? Eu acho que é mais acadêmico, apesar que aqui na região, assim, as pessoas já nos conhecem, já faz tempo, mas é assim, entre os memorialistas, entre os gestores de memórias das prefeituras, isso às vezes eles querem alguma coisa e não conseguem acessar, a gente tem que buscar o material e oferecer, né? A gente, essas páginas de Facebook sobre a cidade, tem várias aqui da região de memórias de cidade. Algumas, não somos administrador de nenhuma, mas algumas a gente tem contato com o administrador. Então, eu já vi eles irem buscar na internet, aí eles colocam nas páginas. Então, fica bem no âmbito das pessoas da parte de memória. Todo mundo, quando sabe do trabalho, eu digo que acha lindo, acha maravilhoso, fala isso, fala aquilo, mas, financiamento que é bom, ninguém financia. Mão de obra voluntária também, não é? Entendeu? Então, é tudo... A memória sempre fascina, mas o trabalho é bastante trabalhoso. Então, a gente tem um bom relacionamento com a Fundação Pro Memória de São Caetano, né? Pelas duas instituições da Universidade e da Fundação Pro Memória. Então, muitas vezes, da mesma forma que a gente coleta muitos acervos com eles, né? Completa, às vezes, o que a gente precisa para fazer nossas edições. E, sobretudo, os pesquisadores. Isso mais mesmo nós que estamos envolvidos, porque como a gente está com esse problema no sistema de filtro, que é muito difícil, às vezes as pessoas querem e às vezes a gente tem até dificuldade de achar. Eu sei que tem, mas aí eu não sei qual HD que está, enfim, qual pasta, enfim.
E eu perco muito tempo. Antes, os monitores procuravam, né? A gente tinha um sistema meio analógico. Esse ano ficou difícil, porque quem procura tudo sou eu. Priscila, deixa eu te fazer umas perguntas agora um pouco mais conceitual, assim. O que esses depoimentos, né, na sua opinião, eles dizem das pessoas que lembram? Vocês entrevistaram pessoas de perfis muito diferentes, né? Pessoas de classes sociais diferentes lembram de forma diferente? O que dizer das memórias velhos, de adultos, de jovens? Ou seja, o que um depoimento, mesmo sendo de história de vida de uma pessoa, diz para além disso? Eu acho que eles narram de forma diferente, mas talvez não lembrem de forma diferente. Talvez lembrem de uma forma... A constituição da lembrança parecida, digamos assim. E aí a gente entra numa discussão que eu também adoro, que é a construção da identidade pela memória, né? É impressionante. Quando a gente começa a estudar, é difícil isso, porque ele é bastante teórico-conceitual, mas quando a gente consegue perceber na construção, que a gente analisa uma narrativa e a gente consegue perceber onde estão os elementos construtivos dessa identidade, e aí você ouve um, e às vezes pode ouvir o outro do outro projeto, mas do que diz respeito a uma identidade social sobre a região, um é artista de teatro e o outro é um imigrante cheio de sotaque. Mas a identidade com relação à região, a gente começa a perceber que ela é muito parecida. Quando a gente está dentro de um universo mais comum, então vamos pegar vários imigrantes de diferentes nacionalidades, diferentes idades, inclusive os que imigram e os que nascem aqui, mas vivem dentro de uma comunidade cultural. E aí são projetos que são feitos em momentos diferentes, né? Então, uns podem estar gravados em 2000 não sei quanto, outros 3 anos depois, mas também são outras memórias. Para mim, eu, assim, trabalhando com isso, eu acho que essa é a noção de memória coletiva do Halbachs. Essa constituição conjunta. É assim que eu entendo desse autor, né? Maurice Halbachs, que a gente usa muito e discute muito. E aí, para quem estiver ouvindo aqui como estudioso da memória, talvez me entenda melhor, né? Então, assim, eu acho que quando eu vejo esse conjunto de depoimentos, eu visualizo aqui, então, de todas aquelas ideias e posições da memória coletiva, né, que vem desde o Halbachs, e depois autores vão retrabalhando o conceito, dizendo que memória coletiva pode ser isso, pode ser isso, pode ser aquilo, ou mudando o termo, ou mudando a noção. Para mim, eu acho que aquilo que ele descreve no início, né, nas primeiras, digamos, até metade, pelo menos, do livro Memória Coletiva, eu acho que é isso. Ela vai se constituindo exatamente no grupo, a gente vai vendo... eu acho que, não sei, né, talvez porque eu trabalho tantos anos com isso, e com todas ouvindo tantas histórias que me transformam sempre, elas são as mesmas e elas são completamente diferentes. Eu adoro trabalhar isso. As semelhanças que esses grupos têm e que vão constituindo situações sociais, que a gente vai vendo que, dependendo do conjunto que a gente, né, fizer dessas narrativas, a gente consegue ver como se fosse um ultrassom, uma densitometria, né, uma tomografia, né, aquela coisa bem que aquele raio-x bem profundo hoje, aquela tomografia que a gente consegue ver bem por dentro e a gente também vê por fora, que é o único, né? Como que por dentro da sociedade, no âmbito social, né? Nas engrenagens sociais, as identidades estão ali se movimentando e elas são muito parecidas. Então, às vezes a gente pensa que a gente não é igual ao outro, mas a gente é. Então, a gente consegue entender como que a sociedade se constrói, como que ela se organiza. Aqui eu penso muito sempre como é que vai criando essa identidade, esse desenvolvimento social, quem somos nós. Hoje eu vejo a região do ABC muito diferente do que eu via quando eu era menina, que eu não tinha noção e que eu olhava para fora. E hoje eu vejo que eu, menina, eu era resultado da própria região, que só olhava para fora. Né? E agora
eu olhei para dentro e eu vi meu pai, eu vi minha mãe, eu vi minhas tias. Aliás, eu até separei umas fotos aqui para mostrar como exemplo do que a gente coleta. Então, por exemplo, eu vou até mostrar. Deixa eu ver se eu acho aqui a foto. Vou mostrar a foto do casamento da minha mãe, porque ela é emblemática numa medida, que eu acho que talvez explique isso. Não, peraí, é essa. Né? Essa foto de casamento, a minha mãe casou em 66, né? Meu pai e minha mãe. Quando a gente coleta fotografias entre meados dos anos 50 até meados dos anos 70, de um grupo social, dentro de uma faixa econômica bem razoável, né? Mesmo menos abastados, até uma classe média ou um pouquinho mais abastado, a gente vê todas as semelhanças, porque essas fotos são extremamente comuns, né? Eu acho que se todos nós formos buscar as fotos dos nossos pais que casaram nesse período, nós vamos encontrar as fotos extremamente parecidas, do vestido de noiva, dos posicionamentos, do casamento na igreja. Então, tudo isso é uma coisa, e é o que eu mais gosto também, porque é uma coisa tão cotidiana, tão, entre aspas, banal, quando a gente mexe nisso, né? E aí a gente, enfim, as pessoas acham, jogam, hoje em dia todo mundo joga na internet, no Facebook, no Instagram, não sei o que lá, se diverte com isso, mas isso é tão comunicativo, tem tanta informação sobre quem somos nós, e a mesma coisa na produção de um relato, né? E no conjunto. E, ao mesmo tempo, individualmente, uma única foto assim, ela é da minha história, ela é do meu eu singular, uma pessoa comum, né, que a gente diz, né, uma pessoa que não precisa ser né, nem fama, nem posição política, nem riqueza econômica, nem sucesso midiático, né, das pessoas comuns, como todos nós somos. Eu acho que a ideia do nosso acervo, é isso que eu digo para os meus alunos, a ideia do nosso acervo é fazer um acervo de nós mesmos, né, daquilo da nossa vida cotidiana. E é aí que a gente vê claramente biografia e história se entrecruzando, né? Se entrecruzando e não sendo nem biografia, nem história, mas se fazendo presente, né? É isso aí. Né? E a narrativa, que é fundamental, os modos de contar, não só da pessoa que conta, mas de tudo que a gente faz com isso. Porque a gente ainda tem uma produção a gente tem uma boa produção de vídeos. Fizemos muitas edições de vídeo com o nosso material. Muitos vídeos resultados de pesquisa, não são vídeos, os alunos, como eu brinquei, né, que eu trabalho com os alunos de comunicação, falam, professora, nossos vídeos são simples. Né? Hoje todos os vídeos são simples por causa das nossas tecnologias no celular. Mas antes, gente, nós não vamos fazer vídeo de Rede Globo. Nós não vamos, tudo bem, isso quando vocês se formarem, vocês vão lá, trabalham lá. Nós vamos colocar na linguagem do audiovisual o nosso resultado de pesquisa. E assim a gente fez vários, e a gente tem um canal, o canal chama Memórias do ABC. O nome para o YouTube é cruel, porque quando joga Memórias e Memórias do ABC, vem muita coisa, né? Mas se jogar Memórias do ABC USC, aí vai chegar no canal e tem muitos vídeos, e a gente chegou a levar várias produções dessas, assim, até em congressos do exterior, já apresentando em Portugal, na Itália, no México mesmo, que a gente tem a parceria, e fizemos várias coisas. Né? E o último trabalho, talvez, lembrando do México, é a pesquisa que fiz com a professora Carla Covarrubias e a Ana Uribe, que, na verdade, nós não produzimos novas entrevistas. Nós, nem sei se eu posso falar a palavra comparamos, porque não foi um estudo comparativo, mas nós utilizamos algumas entrevistas de mexicanos que migraram para os Estados Unidos, que foi feito por um trabalho de memória e história oral delas. E depois, com uma das minhas pesquisas, que foi até financiada pela FAPESP, sobre a cultura germânica na região, a gente trabalhou com outros imigrantes de cultura germânica para o ABC. Os períodos um pouquinho diferentes, mas todos em torno, passando assim pelos anos 40, de alguma maneira. Histórias completamente diferentes de migrações. Nós fizemos um trabalho e fomos percebendo como, na memória, os elementos da migração
são absolutamente os mesmos. Né? E foi um desafio, porque quando nós olhamos, a gente tinha um método comum. Nós tínhamos produzido as nossas entrevistas de uma forma parecida, digamos assim, né? Nós nem nos conhecíamos quando produzimos nossas entrevistas. Foi quando nos encontramos que pensamos em fazer esse trabalho. E aí, quando a gente começa a falar, nossa, que invenção, né? Que às vezes a gente inventa umas coisas que a gente não sabe nem se a gente vai dar conta de fazer. E a gente foi ver, falei, será que nós vamos conseguir trabalhar histórias tão distintas, problemas tão distintos, né, das migrações? E no que diz respeito à memória, os elementos são os mesmos. Aí a história individual é diferente, mas em âmbito coletivo, o processo migratório passa por uma série de lembranças que todo imigrante, diria, todo migrante e imigrante parece que pensa naquilo, né? Os momentos de partida, os momentos de chegada, os encontros, a nostalgia aparece muito, que depois dá para fazer vários trabalhos. Agora que eu entendo um pouquinho melhor, eu aprendi com vocês, consigo ver que tem, não consigo analisar. Mas, enfim, as dimensões imaginadas do país, do lugar que chega, do lugar que sai, o desejo de volta, que é muito mais imaginado do que... Enfim, são coisas que aparecem em várias situações. Legal. Priscila, você está falando aí, né? Falou do Halbach, você está falando de memória o tempo todo, porque além de trabalhar com história oral, você é uma estudiosa também de memória, né? Fala um pouquinho para a gente sobre os seus estudos de memória e também você é uma das fundadoras, né? Um dos membros fundadores da Rememora. Fala um pouquinho o que é essa rede de pesquisa, enfim, como que dos seus estudos foi chegando até lá, enfim. Né? Bom, então vamos começar pela Rememora, né? Porque somos, né, Ana? Somos fundadoras, né? Felizmente. Eu digo que a Rememora começa com um grupo, né? Agora, para contar, nunca me lembro se somos 8 ou 9. Mas, enfim, se eu falar o nome, eu consigo falar o nome de todas. Pesquisadoras, né, de memória e comunicação, que nos encontrávamos aí nos congressos, em vários lugares do Brasil, somos de vários lugares do Brasil, né? Eu, Ana e outras colegas em outros estados, e outras também em São Paulo, e outras também no Rio de Janeiro. E fomos nos encontrando pelos nossos trabalhos, pelos nossos estudos, participando dos congressos, nos encontrando no GT, e mais do que a nossa associação, né, o que a gente mais preza no Rememora, é mais do que a nossa associação pelos nossos trabalhos, nós fomos constituindo laços de amizade que são ímpares, né? Fizemos um grupo aí absolutamente ímpar de relacionamento. A nossa ideia com a rede, então, né? A gente fazer uma rede desses estudos, nos encontrarmos principalmente, tentarmos afinar os nossos laços, que isso eu acho que a gente já está conseguindo, e assim que a gente também conseguir estabelecer os nossos laços, ampliar esse espaço para que outros pesquisadores também vão chegando e vão participando, para a gente dividir as questões teóricas, as questões conceituais, os resultados. E hoje eu acho que, fundamentalmente, a gente tem um impacto muito forte da tecnologia e da produção de comunicação, né? A partir desse ano da pandemia, isso se escancarou, para a gente produzir juntos também, né? Além de produzir os nossos textos, publicarmos juntos, também fazermos produções que a gente pode chamar aí de comunicação, né? De comunicação e memória. Como esse é mesmo isso que vocês estão fazendo aqui, né? No Memória da Eletricidade, enfim. A ideia é que a gente possa encontrar e reunir novos pesquisadores, porque também a memória custou um pouco, né? Os estudos de memória custaram um pouco para serem disseminados e bastante aceitos nas nossas áreas, né? Como eu contei da administração, depois da comunicação. Acho que na comunicação isso já se ampliou, nos dias de hoje isso já se ampliou, então tem muitos jovens estudando isso, tem alguns que não como nós, né, que fazemos disso a nossa vida, mas que tangenciam e que têm trabalhos importantes, porque a memória tangencia com
possibilidades, é um campo bastante interdisciplinar, intertécnico, intermetodológico, né? Eu acho que ela tem essas possibilidades. Então, acho que nós todas, né? Nós todas fundadoras já formamos muitos pesquisadores, enquanto a gente estava lá meio no silêncio, no esquecimento da área, hoje já não estamos, né? E acho que, então, é a gente poder avançar e deixar discípulos, né, Ana? Que outros possam continuar, né? Porque a gente adora o que a gente faz, mas a gente também quer fazer outras coisas, né? Alguém, eu sempre brinco com os meninos, alguém tem que dar o Memórias do AVC, porque eu não vou ficar quieto de eterno, né? É isso aí. Priscila, falar um pouquinho da sua produção, assim, porque você tem alguns livros, né, publicados. Tem O Perigo Alemão e a Repressão Policial no Estado Novo, Prisioneiros de Guerra, Ingrid, uma História de Exílios. Você podia falar rapidamente um pouquinho desses livros? Esses livros, O Perigo Alemão é sobre a espionagem nazista, é o meu mestrado, né, adaptado para o livro. E Os Prisioneiros da Guerra é sobre os campos de concentração para alemães, japoneses e italianos do Brasil na época da guerra, que é derivado do doutorado, né? O livro da Dona Ingrid, acho que aí já é uma mescla, né? Dessa minha... Antes eu brincava que eu tinha vida dupla. Agora, hoje, eu já fundi minhas vidas. Mas antes eu dizia que eu tinha minha vida lá na história, minha vida na memória. Mas hoje eu já fundi. Né? E eu acho que, então, ela é uma passagem, uma intersecção. A Dona Ingrid, eu acabei conhecendo, enfim, ela que acabou me procurando, porque Dona Ingrid achava, possivelmente filha de um ex-espião alemão, e aí ela, muito angustiada com a própria história, ela acabou conhecendo o meu trabalho, ela me procurou. Também foi um encontro, assim, de amor, digamos assim, que eu adoro a Dona Ingrid, eu sei que a Dona Ingrid também me adora. E aí Dona Ingrid contou muito da história dela, e Dona Ingrid contava a história e eu via a história dos documentos, eu via a história do livro, eu via a história da tese. E aí, então, a Dona Ingrid é a personificação, então, da memória, né, do sujeito. E aí a Dona Ingrid tinha um livro escrito, e aí a gente trabalhou com um editor, a história dela, então é um livro um pouco romanceado, mas é a história dela, né? E aí a gente tem também o livro, o resultado do projeto de teatro, já saiu um livro que compila cada capítulo, a compilação é um e-book. E também o de teatro, a gente fez na época, em 2009, eu tive um financiamento CNPq para isso, e nós fizemos um vídeo que também compila, é um vídeo de 84 minutos, mas dividido em 5 capítulos. Também até separei aqui, mas acho que a gente já avançou demais, mas encontra ele na internet com facilidade. Chama Imagens e Narrativas do Teatro Regional do ABC, tanto o livro quanto o vídeo. E a gente dividiu ele em 5 capítulos, que são os temas um pouco da pesquisa: teatro amador, teatro profissional, censura no teatro, a própria relação com o subúrbio, com a região, alguns grupos específicos, e que a gente consegue passar esses vídeos, muitas vezes, em trechos, né? Passar os capítulos. Então, a gente já produziu ele assim. E esse vídeo, acho que das nossas produções, ela é a melhor, porque a gente contou com o financiamento de pesquisa aí do CNPq, e aí, neste caso, eu consegui contratar, eram os alunos que estavam se formando e abrindo uma produtora, então nós os contratamos para serem os produtores, a gente conseguiu trabalhar com alguns artistas de teatro da universidade, que nos ajudaram aí a produzir algumas coisas. Os outros, eles são a divulgação das narrativas com as entrevistas. E dentro de aí a narrativa do vídeo, que conta o resultado daquela pesquisa. O projeto de cultura germânica, que foi financiado pela FAPESP, tem uns 4 vídeos que apresenta trechos de resultados de pesquisa. Bacana, bacana. E atualmente, você está com algum projeto desenvolvendo algo? Eu continuo no mesmo lugar, mais novo, mas é um projeto novo. Agora, o meu desafio para os próximos anos é reformar o IPANEM.
né? Isso eu já tenho trabalhado, produzi sim e aí trabalhar na ideia de um novo sistema, como um sistema de patrimônio cultural, que no final das contas acho que é assim uma retomada do início, porque essa foi a ideia ponto de partida do Memórias do ABC. Com o caminhar da vida, vai para o mestrado, depois entra no de comunicação, depois o mestrado de comunicação passou para mestrado profissional, e aí a gente vai também assumir em alguns momentos trabalho de gestão. E aí uma coisa importante de dizer, participamos de um edital FAPESP-FINEP em 2010, produzimos até 2014, criamos o Laboratório Permídios. E o Laboratório Permídios veio justamente do embrião do Memórias do ABC. Então, hoje a gente tem infraestrutura de computador, de software, de estúdio, né? A gente tem, e às vezes a gente conta aí com monitores da universidade ou com bolsistas de treinamento quando a gente tem projetos financiados. Nesse momento a gente não tem nenhum dos dois casos. Mas quando tem, às vezes a gente tem equipe grande, às vezes a gente tem equipe pequenininha, né? Então, assim vai. E aí a gente tem uma infraestrutura melhor, e hoje a gente está mais institucionalizado, e a gente assumiu também, então, a parte de memórias da USCS. Em 2018, a USCS fez 50 anos, e toda a parte de história oral da USCS nós fizemos. Já tínhamos feito um trabalho antes, e aí somamos mais, alguns conseguimos fazer 100 depoimentos. Eu brinco que até que a USCS faça 60 anos, quem sabe a gente coleta todos, professores e funcionários. Alunos a gente vai coletando, porque o aluno é uma coisa mais móvel. Então, tem ex-alunos, pessoas que na época eram alunos, depois a gente entrevista ex-alunos, né? Mas entre professores e funcionários a gente já tem um bom roteiro. Eu tenho, não sei se dá tempo, mas a gente pode ver o videozinho disso também. E aí a gente cuida dessa parte da organização, e agora vamos tentar auxiliar também no Centro de Documentação e Memória, na parte documental. Mas o meu projeto mesmo, que eu tenho mandado para as agências nesse momento, é a reformulação, então, do repositório numa tecnologia mais atualizada, e aí vamos tentar pelo Tainacan da UNB, quem sabe, tanto do material bruto quanto do material produzido, que hoje já tem bastante coisa. Tem muito vídeo, tem muito livro, né? Tem muito arquivo. Então, uma organização. Né? Isso vai levar mais alguns bons anos, mas quem sabe meus últimos anos de carreira antes de eu me aposentar. Falei, não sossego enquanto eu não conseguir a ideia original, né? Na verdade. Transformada pelo tempo, obviamente, mas eu ainda não tenho no Hipermemo aquilo que eu realmente imaginei. Apesar de serem 18 anos de trabalho, eu ainda não cheguei aonde eu queria chegar com a divulgação e a organização desse banco de dados. Eu acho que divulgação sim, mas a organização dele ainda... Espero que a tecnologia não me atropele mais vezes. Priscila, foi ótimo o nosso bate-papo. A gente tem que ir caminhando aqui para o encerramento, né? Para fechar, ia pedir para você, né, indicar algum livro, algum filme, algum documentário. Já citou alguns aí, né, da produção de vocês, mas se você citaria algum outro filme, livro, documentário que tenha a ver com, né, o nosso bate-papo aqui de hoje, não precisa ser necessariamente sobre as memórias do ABC, mas alguma coisa sobre memória ou sobre história oral, enfim. Bom, o que eu me lembrei, assim, rapidamente, que recentemente eu li um livro que eu gostei muito, porque reúne várias das coisas que eu faço, né? É sobre os refugiados do nazismo que vieram, né, na década de 30 aqui no Brasil. Acho que ele é bisneto do Gus Simon, que é um desses refugiados, né, uma dessas pessoas judias que tem que fugir da Europa para fugir enfim, que escaparam do Holocausto, vamos dizer assim, né? Conseguiram escapar fugindo. Eu tive até uma orientanda que fez uma pesquisa sobre isso. Então, e eu gostei muito desse livro, eu até ganhei para analisar, e ele reúne essa história dos anos 30, 40 e da guerra, que é uma história sempre presente nos meus estudos, né? Desde o início, acho que desde da minha faculdade eu sempre gostei e sempre estudei essa parte dos anos 30 e 40, esse período
autoritário e totalitário no mundo. Ele reúne a história de uma família, né? Ele reúne um romance histórico, porque eu acho que agora eu tenho ficado com mais vontade de escrever coisas assim, tratadas dessas histórias, sabe? Né? Não aquela coisa forte do trabalho acadêmico, mas transformar essas histórias numa coisa mais gostosa, mais fluida. Acho que é a minha próxima fase, assim, talvez. Eu tenho tido muita vontade de mesclar e de fazer essas coisas. Não tenho o talento da literatura, mas eu acho que né, por esses depoimentos, deixarem eles falarem mais que nós, acadêmicos, né? Então, eu acho que isso... E a forma, né? Como chega para o Rafael também, para o autor, né? Ele descobre essa história um tempo depois, né? Porque o avô mudou de nome. Enfim, ele nem sabia de toda essa história. E aí ele encontra um acervo da família. Então, ele tem todo um trabalho de pesquisa, de reconhecimento de quem ele é. Então, eu acho que eu gosto desse livro porque ele reúne muito esses elementos todos que eu falei. Filmes, me vieram dois na cabeça, mas o problema é que são dois que a gente não encontra. Até vou falar, porque quem sabe a gente não encontra, apesar da internet. Um deles é aquele Cidade Sem Passado. Esse filme, acho que foi recentemente digitalizado, mas a gente ainda não encontra nas plataformas, né? Pelo menos até um tempo atrás eu ainda procurei. Eu trabalhei bastante com os alunos, esse Cidade Sem Passado, que também se passa na Alemanha, pós-guerra e tudo mais. Mas ele eu acho que é interessante para a gente construir a ideia de Eu memória. assisti esse filme há um tempo atrás, eu revi, tinha no YouTube, há uns 2 anos atrás, Priscila. Então, pode ser que essas coisas também aparecem, às vezes tiram, colocam, tiram. Tem isso também, é verdade. Eu já acho que já faz... Agora a gente já não tem mais muita noção de tempo, mas eu andei procurando há um tempo atrás, talvez faça um pouquinho mais de 2 anos. Mas então, eu fiquei com medo de indicar uma coisa que as pessoas não achassem, mas se achar, melhor, né? E um outro que eu também assisti há um tempo atrás, e era uma produção da HBO, essa eu procurei recentemente, e ainda acho que a HBO não disponibiliza online, que se chama Roube um Lápis para Mim. É um documentário, e esse eu gosto de dar exemplo para os meus alunos de produção, né? É um casal, no aniversário de casamento deles, assim, de muitos anos, não sei se 40, 50 anos. Esse casal se conheceu é um casal de judeus sobreviventes do Holocausto na Polônia. E eles se conheceram dentro do campo de concentração, né? Então, eles contam toda essa história e não tem imagens de arquivo. É tudo contado com as imagens do momento, então, da família, eles comemorando o aniversário de casamento. E aí, conforme eles vão contando a história, eles vão usando, assim, os documentaristas vão usando a imaginação, vão usando desenho, vão usando coisas antigas, vão usando as vozinhas, enfim, é um jogo de imagens para contar uma história que assim, se a pessoa contar, a gente visualiza, mas não existe imagem pronta de arquivo para montar aquela história, né? Porque não tinha um registro deles. E o Roube um Lápis para Mim era justamente para eles poderem escrever a carta um para o outro, eles se escreviam com um toquinho de lápis que sobrava, porque cada um estava numa ala do campo de concentração. Então, também é um outro muito interessante, assim, não só da memória, do relato, mas da produção do documentário audiovisual de memória. E de memória tem inúmeros, né, Ana? Tem tantos, de tantas épocas, sei lá. Né? Eu não sou muito boa de lembrança dessas coisas, mas eu sei que tem muitos. Priscila, muito, muito, muito obrigada por ter batido esse papo aqui com a gente, ter compartilhado aí as histórias da história das memórias do ABC, da sua experiência aí com o tema da história oral, com o tema da memória. Muito obrigada. Foi ótimo aqui o nosso bate-papo. A gente já invadiu todos os horários possíveis, mas a gente poderia fechar com um videozinho, que são só algumas imagens do projeto são só algumas fotografias vindas da pesquisa sobre a cultura germânica? Claro, vamos lá. Pode até fechar a live. Então, vamos lá, você compartilha. Para não ter que voltar, vou agradecer você e todo o pessoal aí da Memória da Eletricidade pela oportunidade. Falei para vários alunos assistirem, porque eu falei, gente, a oportunidade da gente contar e registrar a história do Memórias do ABC. Então, essa oportunidade
de ter isso contado, eu tenho que agradecer muito a vocês. Fiz um relato de memória aqui. A gente agradece, né? Porque é uma experiência também exemplar, né? Que faz a gente pensar muito para outros, né? Isso é muito bom. Estamos aí para trabalhar em conjunto com o máximo que a gente puder, para quem sabe a gente avançar mais. Porque fizemos muito, mas eu acho que ainda tem muito mais por fazer. Né? Então, eu vou colocar aqui. Deixa eu só achar de novo. Espera aí, eu tenho que compartilhar. Minutinho. Esse negocinho fica na nossa frente. Vou fechar aqui. Espera só que o negocinho está na minha frente. Aqui. Esse é o nome do nosso projeto. Bom, acho que está seguindo assim, mas já dá para ter uma ideia das fotografias que a gente coleta, são de todas as pessoas que deram depoimento, então a gente pode imaginar as histórias também, né? Nossa, as histórias muito. estão nos outros vídeos que dá para assistir no canal. Vamos lá olhar no canal das Memórias da ABC. Isso. Obrigada, Priscila. Muito obrigada mesmo. A vocês. Até logo. Até logo. Boa tarde.